Eu estava falando que alguns motivos que fazem com que as pessoas da Ásia migrem, tanto para outros países asiáticos quanto para outros continentes, enfim, é a questão da perseguição política, religiosa, por causa de orientação sexual, ou por causa que esse país está numa crise econômica, ou numa crise política, ou por causa de uma catástrofe natural que ocorreu naquele país e aí destruiu boa parte da estrutura do país. E aí, aqui cita o caso da Guerra Civil da Síria. A Guerra Civil da Síria que começou em 2011 e muitos sírios, eles tentaram se abrigar, se tornar refugiados em países vizinhos, em países próximos, da própria região ali da Ásia mesmo, certo? Próximo ali deles, já do Oriente Médio. Como, por exemplo, países como Turquia, Paquistão, Líbano e Irã, são países que receberam grandes levas de sírios desde o início até o momento atual, né, da Guerra Civil da Síria, que não acabou ainda. Então, assim, muitos países, outros motivos que fazem com que as pessoas migrem, além dessa questão da econômica, a questão de buscar melhores condições de vida, é a migração forçada de pessoas porque estão vivenciando no seu país um cenário de opressão que faz com que elas saiam. Ou elas saem ou elas morrem naquele país, porque elas não têm outra opção. Quando você é refugiado, você não é refugiado porque, eu quero ser refugiado. Não, não é assim. Você se tornou refugiado porque você, no seu país, não tem condições para você viver. Entendeu? Ou você sai ou você morre. Então você tem que aí buscar uma alternativa para você. Muitas vezes essas pessoas. Ui, vai devagar, tenha calma, respire, tenha Eu falo muito paciência. rápido, né? Ui, calma. Muitas vezes as pessoas saem do seu país porque elas não veem outra opção. Então, ou elas saem ou elas morrem. Então, é o caso dos sírios, né? Que muitos sírios passaram a se instalar em outros países vizinhos, ali do Oriente Médio, tentando buscar uma condição de vida, pelo menos que eles consigam sobreviver, né? Coisa que eles não estavam conseguindo no seu país de origem. Então, você não sabe o que você quer. Então, aí é um outro grande motivo que provoca a grande saída de pessoas da Ásia. Ou de países asiáticos para outros países asiáticos, que têm uma condição de vida melhor. Pronto, para terminar esse tema, vamos falar de desigualdade econômica e social. Lembrando, no caso, essa aula começou de 2h50, foi? Então, ela vai até 3h30. Pronto, quando for 3h10, umas 3h10, me lembrei aí para eu falar sobre o trabalho, certo? Que eu vou passar para vocês hoje. Tá? Uns 20 minutinhos para dividir, como é que vai falar, como é que vai ser e tal. Mas é uma coisa Aí, assim. no caso, não vai ter seminário, tipo, Vai. nesse conteúdo da prova. Da prova, não. Conteúdo da prova não vai ter, não. Vai ter para simulado, mas agora vai ter um trabalho que vai ser referente ao conteúdo da prova. Entendeu? Mas não vai ser coisa difícil demais, não. Vocês vão gostar. Quer dizer, não sei se vocês vão gostar, mas não é uma coisa assim complicada. Vamos lá. Então, desigualdades econômicas e sociais. O que é que a gente percebe em relação a esse tema dentro do continente asiático? É que existe uma discrepância, uma diferença muito grande de uma realidade que a gente encontra dentro de um país asiático e em relação a outro país asiático. O livro destaca muito essa diferença em relação à condição socioeconômica das pessoas. Por exemplo, tem países na Ásia que eles são grandes concentradores de renda. Tem grande concentração de renda. E o livro destaca alguns deles, como Tailândia, Rússia, China, Malásia, Filipinas, Turcomenistão. São países com elevada concentração de renda. Ou seja, a gente tanto vai encontrar dentro da Ásia condições, diferenças socioeconômicas, desigualdade de um país em relação ao outro, quanto internamente, dentro de cada país asiático, né? Existe uma diferença, é claro que existe uma diferença de um para outro. Eu vou falar aqui exemplo de alguns países que a gente não encontra tanta desigualdade internamente, mas quando a gente compara, por exemplo, a Índia, a condição educacional da Índia com a condição educacional, sei lá, de Israel. É uma diferença dramática, assim, drástica, na verdade, entre os dois. Então, tanto a gente vai encontrar uma desigualdade interna em alguns países, quanto uma desigualdade entre um e outro. E quando a gente fala na questão de concentração de renda, que reflete a desigualdade interna dentro, ou seja, a realidade daquele país interna, tem muitos países na Ásia que até apresentam uma grande economia, que é o caso da China, é o caso da Índia, que são países que vêm crescendo bastante. A China é a segunda maior economia do mundo e a Índia desponta como uma das maiores, está na lista, né, das 10 maiores economias do mundo. Mas quando você vai analisar o modo de vida das pessoas, a educação daquele país, a renda das pessoas, sei lá,
a condição de saúde, né? Quando você analisa tudo isso aí, que se reflete num padrão de vida melhor para a população, né? Esses dados, quando a gente analisa China, Índia, que são países que têm uma economia em crescimento, de vento e polpa, não tem uma realidade boa para as pessoas. E para a China é um dos países que mais concentra renda na Ásia. Ou seja, que a maior parte da economia fica nas mãos de poucas pessoas. Mas é a segunda maior economia do mundo. Então, repare que, tipo, eles realmente são a segunda maior economia do mundo, mas não quer dizer que a condição de vida das pessoas naquele país seja boa. E não é. Que não é. Assim como Tailândia, Rússia, que também enfrenta alta concentração de renda, Malásia, Filipinas e Turcomenistão. A gente vai vivenciar nesses países aí uma grande concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, as pessoas não têm condições de renda tão boas nesse país. Só alguns. Por quê? Porque são países que concentram muita renda nas mãos de poucos. Tirando essa questão da renda, a gente vai adentrar aqui em outros critérios. Vamos falar da questão da educação, taxa de analfabetismo. Está dizendo aqui, ó, na primeira década do século XXI, o analfabetismo ele se tornou, de certa forma, um problema para alguns países e para outros que não sofrem tanto, tornou aí uma coisa boa para o seu desenvolvimento. Espera aí que eu vou explicar melhor, para vocês entenderem melhor isso. Quer dizer o seguinte, que alguns países asiáticos enfrentam uma taxa muito elevada de analfabetismo, ou seja, de pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, nem interpretar um texto que elas leem. Certo? Tem muitas pessoas analfabetas. Então, e países como, por exemplo, Índia. Na Índia, 39% das pessoas não sabem ler nem escrever. 39%. Isso é muita coisa. E quando você analisa o Paquistão, que é aquele paísinho que faz fronteira com a Índia, o Paquistão, 50% das pessoas não sabem ler nem escrever, ó, são analfabetas. 50%. Isso agora, viu? Ó, primeira década do século XXI. Agora, até 2010. Então, são índices muito alarmantes. Isso reflete o quê? Uma educação que não é boa, que não é eficaz, ou essa educação não está chegando para todo mundo, né? Não é acessível, não é próxima às residências das pessoas, ou não existe uma taxa de informação boa para todo mundo, enfim. Está dizendo que, né, nesses países aí, como Índia e Paquistão, a educação não é educação boa. Por quê? Porque praticamente 50% no Paquistão não sabe ler nem escrever, e na Índia esse dado chega a mais ou menos 39%. Isso é um indicador que revela uma condição de vida precária. A educação, ela está no topo, né? Todo país que ele quer se desenvolver financeiramente, ele tem que investir na economia, ele tem que investir na educação daquele país. Não tem como um país crescer em níveis econômicos e sociais se ele não investe na educação daquele país. Então, por exemplo, às vezes você tem a realidade de um país onde o país é enorme, tem uma enorme população, tem uma economia muito boa, está entre as 10 maiores economias do mundo, e não investe em educação. Não investe. E não está nem preocupado com isso. Na verdade, esse país ele não quer investir em educação, porque se ele investe em educação, as pessoas ficam sabendo o que é que o governo está fazendo. Vai prestar atenção? Que às vezes em alguns países, o governo ele não quer que você estude, ele não cria políticas de acesso à educação, ele não melhora a educação, não melhora a infraestrutura das escolas, não faz concurso para professor, fica contratando professor para pagar pouco, não pagar os direitos dos professores. Muitas vezes falta professores em escolas públicas. Isso é um projeto, certo? A precarização das escolas é um projeto. A precarização da educação é um projeto. Projeto de quê, Ana Beatriz? Quanto mais as pessoas não sabem ler ou escrever, ou se sabem ler e escrever, mas tipo assim, não tem muita informação, não tem um nível de educação bom, isso é bom para os nossos representantes, como o presidente ou o governador. Oi. Além do dinheiro que eles desviam, né? Eu ia falar disso também. Além da grande quantidade de dinheiros que são desviados, e muitas vezes as pessoas nem sabem, porque tipo, não buscam se informar. Hoje a gente vive numa pandemia, tanto na pandemia relacionada à saúde, né? Obviamente por causa da Covid-19, mas a gente vive na pandemia de desinformação. A gente vive num cenário de desinformação, onde pessoas recebem constantemente mensagens no WhatsApp, de grupos, de pessoas que ficam encaminhando, compartilhando notícia, nem verifica a informação se é verdade, se é falso, né? Aquilo ali e já manda para fulano. Eita, olha. Principalmente a galera mais idosa, né, professora? Mais idosa. Mas quando você nota, tem muita gente adulta também, Dudu.
de gente adulta. Muita É gente verdade. que fica mandando notícia assim, espalhando nos grupos e não sabe de nada. Não sabe de nada. E esse momento que a gente vive é um momento bom para o tipo de governo, né? O nosso chefe do executivo atual, chefe do executivo é o presidente. Nosso chefe do executivo, para ele é muito bom esse cenário, sabe? Porque tem grande quantidade de pessoas que fica só disseminando notícia falsa e não tá nem aí para saber se é verdadeiro, se não, aquilo ali. E aí fica só disseminando. E aí muitas vezes o presidente, aquela pessoa lá fala uma besteira e aí todo mundo acredita, porque tá tão acostumado a receber notícia falsa, a ficar compartilhando notícia falsa de um local para o outro, que nem verifica se aquilo é verdade ou não. E aí países como esse, né, são países que não tá nem aí para a questão educacional. Faz a tirar dinheiro da educação e colocar em outros setores. Vou investir no setor de armamento, de agricultura, porque agro é tech, agro é pop e agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil. Aí a gente destrói a floresta que tiver, a vegetação, que também ninguém tá nem aí Quem para deu a isso. riqueza no Brasil? Porque agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro Sim, é a riqueza do tá. Brasil. Não é a propaganda, agro é a riqueza do Brasil. Não, é porque eu pensei que a senhora tem, não sei quem deu dinheiro pro Brasil. Não. Então, assim, para eles é muito bom que as pessoas não estudem, que a educação seja ruim, né? Porque aí, quanto mais pessoas informadas, mais pessoas que estudam, mais pessoas conscientes, pessoas que incomodam, pessoas que podem saber o que é que você está fazendo com dinheiro público, que podem investigar isso e aquilo, e fica ali cobrando. Isso é chato para a galera que está governando, entendeu? Então, quanto menos as pessoas saberem das coisas, investigarem as coisas, melhor para os nossos governantes. Então, isso acontece bastante em países em desenvolvimento, né? Países como tipo o Brasil, tipo o nosso. Isso não tá, essa realidade, ela não é uma realidade distante da Ásia, não. Isso acontece bastante em países onde a educação, ela tem, países onde tem um nível educacional muito baixo, né? Geralmente tá ligado a isso. Quanto mais as pessoas não estudam, mais você consegue controlar as pessoas. A educação, ela é a arma para mudar a nossa realidade, sendo que as pessoas não percebem isso. É claro que a educação não é coisa fácil. Não é bom. Muitas vezes estudar não é bom. Muitas vezes você não gosta daquela matéria. Muitas vezes você não gosta daquele professor. Você não suporta mais ele. Você não suporta estudar tal coisa. Você não gosta disso. Mas é a única saída viável para as pessoas não lhe enganarem. Entendeu? Ninguém tira isso de você. Ninguém rouba a educação de você. Ninguém rouba o seu conhecimento. Ninguém... Você não vai se tornar uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Desinformada, se você estuda. Quanto mais você estuda, mais você consegue memorizar coisas, mais você consegue refletir coisas. Mas quanto mais você lê, mais você vai além da sua realidade. Mais você começa a ter uma visão do mundo diferente. A leitura ela é magnífica, sendo que muitas vezes ela não é prazerosa. E a gente precisa começar aos poucos. Ou você começa aos poucos, a ler aos poucos. Eu vou ler 5 páginas por dia. Até eu conseguir ler um livro por semana. Até eu conseguir ler 2 livros por semana. Ou então você não vai conseguir. Porque é uma estratégia. Você tem que montar a sua estratégia. E quando você vive num país que não valoriza a educação, ou você monta a sua estratégia, o game over, né? Só Deus sabe aí o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu país, enfim. Então, assim, a arma para mudar o cenário que a gente vive é a educação. Não tem outro. A educação ela está relacionada com muita coisa na nossa vida. Está relacionada com a minha condição de vida, com o que eu ganho, com a minha estabilidade. Está relacionada com a minha saúde. Saiu uma notícia recentemente dizendo que esse ano de 2020 é um dos piores anos na questão de vacinação. Vacinação. Prevenir doença, né? Tem muitas mães, muitos pais que recebem notícia no WhatsApp dizendo que a vacina de tal doença não é boa, que não é eficaz, que não precisa levar seu filho para vacinar, que vai levar uma doença para o menino. Entendeu? Isso é educação, tá vendo? Mais uma vez, educação. Se você não estuda, você não se liberta do que prende você. É isso. Tô fazendo a propaganda aqui. Eu não tomei a vacina do... É verdade. Mas oi? Eu não tomei a vacina do HPV por causa disso. Disseram pra mim que causava câncer na mulher, aí eu não tomei por causa disso. Nada a ver. Pois é, E nada a ver. também o Aí agora eu Bolsonaro nem posso ninguém mais tomar, eu acho. E o povo dizia que, tipo assim, você poderia tomar vacina da febre amarela, mas de qualquer jeito você poderia ter. Nada a ver também. Você tem que se prevenir. As vacinas existem para que a gente se previna. Não tem para onde correr, entendeu? A famosa fake news, Mas né? tem. As famosas fake news. E elas pegam muita gente, muita gente.
Se você não vai em busca para saber, copia e cola aquela notícia que divulgaram no grupo da família, do WhatsApp, em algum canto lá. Se você não copia e cola no Google para saber se é verdade, você vai ser uma pessoa fadada ao fracasso, assim, só compartilhando notícia falsa, acreditando em tudo que você vê pela frente, que manda para você, e pronto. Sua vida vai ser assim, uma derrota. Para mim, isso é uma derrota. É você não utilizar o que você tem nas suas mãos. Eu não compartilho essas coisas, não. Só compartilho aquele negócio de não sei o que, compartilho com o povo, 10 pessoas, padeiro, não sei o que, eu compartilho isso. A maioria das vezes eu pesquiso também. Eu sempre pesquiso. Quando eu recebo notícia, tipo, um menino mandou uma pesquisa para mim hoje, falando de um país asiático, depois da minha aula, um país asiático que a mulher pode fazer não sei o que com o marido, se acontecer isso, isso e aquilo. Eu fiquei assim, será que isso é verdade mesmo? Você foi olhar? Isso é muito estranho. Nossa, parece que compartilhar qualquer coisa comigo eu de novo. Era uma notícia bem fantasiosa, sabe? Quando você olha essas notícias assim, bem fantasiosas, fala, rapaz, acho que é mentira. A gente tem que ser cético, ficar duvidando das coisas de vez em quando. Eu sou muito cética, eu duvido de tudo. Ser crítica, né? Ser crítico. Duvidar, assim, e saber será que isso é verdade mesmo? Será que, foi fulano que mandou pra mim, fulano é muito inteligente, mas será que fulano não pode errar? Fulano, ele não erra, ela não erra, essa pessoa não erra, essa pessoa não pode estar compartilhando ali uma notícia falsa. É bom, antes de você compartilhar uma notícia pra alguém, você tem que sempre verificar. Será que isso é verdade? Pesquisa. Será que isso acontece mesmo? Peraí, eu vou copiar e colar no Google para saber se isso é verdade. Vou buscar pelo menos um site confiável que me diga se isso é verdade ou não. Porque tem umas notícias, meu filho, que não tem nem pé nem cabeça. E a gente recebe e acaba compartilhando, sem perceber. Então, pronto, ó. Eita, já chegou no tempo que eu queria, né? Mas peraí, deixa eu pegar. A maioria das notícias que eu olho é naquele aplicativo do Google. Google Notícias. Que aparece uma lista bem grande das principais. Tá bom. Tá ótimo. Olha nesses sites, assim, que geralmente são sites que divulgam notícias mesmo, né? Tipo o G1, o Estadão, a Veja. É claro que são notícias, assim, meio duvidosas também nesse site, né? A pessoa tem que ser bem cética, procurar em outros também. Mas nesses sites, assim, que geralmente divulgam informações confiáveis, a gente tem que se pregar isso aí. Então, olha, só para terminar, para a gente falar do trabalho. Quando a gente fala de taxa de analfabetismo, tem uma realidade muito diferente de países para outros. Então, na Índia e no Paquistão, a condição escolar é bem péssima, é bem ruim ainda. Mas se você fala de Japão, de Coreia do Sul e de Israel, que são países que estão na Ásia também, meu Deus, a diferença é drástica, né? Nem se compara com a realidade da Índia e do Paquistão, em nível educacional. São países que praticamente 100% das pessoas são alfabetizadas, sabem ler e escrever. Israel, especificamente, porque ele fala muito de Israel. Israel é um paísinho bem pequenininho, ali no Oriente Médio, desértico, clima desértico, enfrentam condições bem ruins na questão climática, mas são países que conseguiram se adaptar, países que investiram maciçamente em educação. É um país praticamente considerado desenvolvido dentro do Oriente Médio, é um dos principais aliados dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio também. É um país que quase 100% das pessoas são alfabetizadas, a mão de obra é altamente qualificada nesse país, tem indústrias de todo tipo de setor, principalmente o setor de alta tecnologia. Então, assim, quando você compara uma realidade para outra, você vê, opa, peraí, dentro desse continente tem umas realidades muito diferentes, né? Tem uma galera aqui altamente desenvolvida no setor econômico, mas não é no setor social. Já aquela galera ali é desenvolvida tanto no setor econômico quanto no social. Tem essa diferença bem drástica. Pronto, eu vou parar aqui e vai falar do trabalho. Vocês lembram, são quantas pessoas